Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolumni. Estou aqui mais uma vez para a gente poder navegar sobre os assuntos dessa semana aí, do dia 13 ao dia 19 de outubro, né? Para ver o que os astros aí nos reservam de dicas importantes, né? A gente a gente está na vibração, né? Da lua nova no signo de Virgem, da lunação virginiana, da segunda lunação virginiana, né? Que a gente teve esse ano. Que é uma segunda lua nova, e essa segunda lua nova foi eclipsada no signo de Virgem, né? O Sol foi eclipsado pela lua no signo de Virgem, dando origem a essa lua nova, né? Que rege todo esse momento, mas o Sol já está no signo de Libra. Então, o que a gente tem? Um Sol libriano, né? Uma temporada libriana, já dentro da ideia do equinócio de primavera aqui no hemisfério sul, tentando, né, equilibrar aí a luz e a sombra na nossa vida, né, buscando esse ensinamento, aplicá-lo em nossa vida, né, porque assim na terra como no céu, né, então trazendo essa ideia de que a natureza também pode nos ensinar, então dentro da ideia do equinócio buscar aí o equilíbrio nesse momento desse período, né, mas sendo uma alunação virginiana, fala de ajustes, né? Fala de melhorias que a gente pode fazer. Aonde? Sol em Libra, no equilíbrio das nossas relações, né? Aí a gente veio de semana passada de uma lua cheia no signo de Áries, que falou muito, a gente teve, foi muito falado durante a semana a ideia, né, como está no vídeo passado, do eu, do outro, como que eu posso equilibrar o que eu quero, o que o outro quer, sem me anular no processo, sem ceder demais, né, sabendo até onde se pode ir, aprendendo a dar limites, que foi um outro ensinamento, que um dos ajustes muito importantes que a gente teria que fazer nesse período aí de Sol já em Libra, mas dentro de uma lunação virginiana que foi eclipsada no signo de Virgem em oposição a Saturno, que estava lá no signo de Peixes, retrógrado, né? E Saturno fala de limites, e aí a gente tendo que impor alguns limites, né, saudáveis nas relações para que a gente pudesse ter relações mais equilibradas, melhores, mais ajustadas, dentro daquilo que é importante para se manter uma relação na sua durabilidade. Então, isso tudo foi falado na semana passada, e essa semana a gente evolui ainda dentro do tema de relacionamentos por vários motivos, porque a gente tem a lua minguando no signo de Câncer, com o Sol no signo de Libra, já na segunda-feira, às 15h12 da tarde, né? E no mesmo dia, o regente, né, que é o planeta Vênus, o regente do Sol, que é o planeta Vênus, ingressa no signo de Libra no mesmo dia, né, às 18h18 da tarde. E a regente da Lua, no caso, é a própria Lua, porque a Lua está domiciliada no signo de Câncer. Então, ela está fortalecida em Câncer, o Sol está em queda em Libra, mas o regente do Sol, que é Vênus, né, está ingressando no signo de Libra logo depois dessa lua que mingua, né, no signo de Câncer. E eu interpreto as luas minguantes como um momento reflexivo, introspectivo, levando em consideração que a gente precisa baixar a luz, né, usar como se fosse um dimmer, diminuir ali a luz na questão canceriana. Apesar da lua estar forte no signo de Câncer e o Sol está em queda no signo de Libra, a ideia é diminuir essa questão emocional que muitas vezes polui as nossas relações de uma forma negativa, quando ela está em exagero. Né? Quando a gente exagera na sensibilidade ou na carência, ou colocar na conta do outro coisas que são nossas, levando as coisas das situações que acontecem muito para o lado pessoal. Então, a ideia essa semana, a gente vem, né, de várias situações que pedem para a gente ter mais maturidade. A gente veio de uma lua crescente no signo de Capricórnio, que pediu para a gente ter maturidade para lidar com as relações, né, sabendo equilibrar bem a emoção com razão. A gente veio na semana passada de uma lua cheia no signo de Áries, que pediu que a gente equilibrasse as necessidades do eu e do outro aí também dentro das relações, né? E aí a gente vem agora com uma lua que mingua em Câncer, né, dentro de uma alunação virginiana que pede ajustes, melhorias, colocar limites, né, para que a gente consiga equilibrar essas relações de uma forma muito positiva para o futuro. E sendo mais felizes e mais verdadeiros dentro dessas relações, mais autênticos, né, sem ter que utilizar máscaras para se relacionar com as outras pessoas. E todos os aspectos dessa semana, elas trazem embasamento para essa situação. A gente tem no início da semana
essa lua que mingua em Câncer pedindo pra gente tentar controlar expectativas, tentar controlar emoções, né? E evitar trazer ressentimentos, mágoas do passado, lua em Câncer, né? Que podem ser gatilhos para desequilibrar as relações no presente, Sol em Libra. E o Sol em Libra pede mais leveza, mais diálogo, mais diplomacia, mais tato, mais tranquilidade nas relações, né? Só que dentro dessa ideia é importante saber que o Sol em Libra ele às vezes pode vir a fazer certas concessões, assim como a Vênus ingressando no signo de Libra, pode ceder demais para poder manter uma paz na relação, manter um equilíbrio na relação. Só que esse equilíbrio não é verdadeiro, porque você não consegue esse equilíbrio através da sua expressão verdadeira. Você omite, você se detém, ou às vezes você cede demais, você, então tá, tudo bem, vamos fazer do seu jeito, né? Sem se colocar, se anulando no processo, né? Se auto-abandonando, se esquecendo dentro da equação da relação. E a equação da relação é feita de duas pessoas, ou de mais pessoas, dentro de um relacionamento familiar, dentro de um relacionamento profissional, né? Porque quando a gente fala de relação aqui, a gente não está falando somente de relação afetiva, né? A gente está falando de qualquer tipo de relação interpessoal. E também, muito importante, a nossa relação com o dinheiro, com o financeiro, com a matéria, porque Vênus, de qualquer maneira, um pouco menos, porque agora ela vai ingressar no signo de Libra, que fala muito mais de relações do que finanças, mas também traz a ideia de buscar equilibrar as finanças, né? Mas isso a gente vai falar depois. Inicialmente, a gente vai tratar as questões de relacionamento no sentido de que essa lua que mingua no signo de Câncer pede então que a gente tente equilibrar a razão, que é o signo de ar que está lá no Sol, que é Libra, né, com as emoções, que é a lua que está lá em Câncer. Então é para a gente poder não trazer as coisas muito para o lado pessoal e não buscar os ressentimentos do passado para contaminar o presente das relações. A gente precisa ir lá no passado, resolver aquilo, curar aquilo, para que aquilo não contamine as nossas relações no presente. Porque se você ficar com mágoas, ressentimentos, tudo isso guardado, as más águas, né, retidas, e sem dar uma cura para elas, ou limpar essas águas de alguma forma, fazendo uma depuração, né, a melhoria e os ajustes são para isso, né, para que a gente possa ir lá naquele passado, resolver aquilo para melhorar nossas relações no presente, depurar o passado, né, limpar o passado, para a gente não trazer isso para o presente e acabar estragando as relações, né, tendo DRs de coisas que aconteceram 2 anos atrás, né, porque Lua e Câncer falam do passado. Se o que está minguando é isso, a gente tem que diminuir a luz disso. Ou seja, a gente precisa curar isso daí, a gente precisa resolver isso daí, a gente precisa refletir o quanto que isso pode estar atrapalhando ou desequilibrando as nossas relações no presente, que é o Sol em Libra. Né? E o Sol em Libra pede acolhimento, pede diplomacia, dessa ideia de que às vezes as pessoas precisam realmente de um tempo reflexivo, lua que mingua, né, para ir lá atrás, resolver aquilo para voltar mais inteiras para as relações. Né? Que sejam questões familiares da infância, que sejam questões de outros relacionamentos do passado, ou que sejam ressentimentos e mágoas com o parceiro do presente. Precisa estar resolvido para que isso não atrapalhe o bom andamento da relação presente. Né? E aí o que acontece? Vênus ingressa em Libra. Ela estava lá no signo de Virgem, né, já querendo fazer ajustes para melhoria das relações e tudo mais. E agora ela ingressa no seu domicílio, no seu reino, né, onde ela hospeda o Sol, que está em Libra, né, ela está nesse reino, nesse domicílio libriano dela, em que ela se sente extremamente confortável, porque amor aí é equilíbrio, amor aí é parceria, estar junto, tentar ajudar, caminhar junto, é crescer junto, né? Então, ela se sente bem receptivamente neste reino, né? De tentar equilibrar o eu e o outro. Só que muitas vezes Vênus em Libra pode ser um pouco permissiva. Por quê? Porque ela quer tanto paz, ela quer tanto equilibrar as relações, ela quer tanto a diplomacia, que em vez de equilibrar, ela cria uma... não é que ela cria, né? É um momento em que às vezes a gente pode estar mais inclinado
né? Porque, como eu falei, né, assim na Terra como no céu, se no céu Vênus ingressa em Libra, na Terra a gente fica mais inclinado a ceder muito nas relações. E aí, quando a gente cede demais nas relações, a gente esquece de nós mesmos, né? E aí, o que acontece logo que Vênus ingressa em Libra? Justamente na segunda-feira da Lua, que mingua no signo de Câncer, né? Ela recebe uma oposição de Netuno retrógrado em Áries. Quando Netuno faz uma tensão com qualquer outro, com qualquer planeta, é um momento em que a gente tira as lentes cor-de-rosa, né? A gente enxerga a verdade, a gente sai da ilusão, né? E a oposição são dois planetas se olhando de frente no grau exato de signos opostos. Então, Netuno está retrógrado no signo de Áries e Vênus acaba de ingressar no signo de Libra. Então, o que isso quer dizer? Né? O Netuno em Áries mostra para Vênus em Libra que essa paz que ela pode estar buscando, tentando ceder demais ou se dissolver no outro, se auto-abandonar, né, para que tudo permaneça. Eu não vou brigar, eu não vou discutir, é o que você quer? Então tudo bem, faça como você quer. Né? E não é por aí, né? É tentar encontrar um denominador comum. O Netuno em Áries, ele fala para Vênus, assim, olha só, eu vou te tacar aqui uma verdade, né? Vai ser um choque de realidade. Não adianta você se dissolver no outro, né? Dissolver o eu, que é o Netuno no signo de Áries, no outro, que é Libra, né? Para poder ter paz. Vênus se opondo a Netuno é como se fosse um choque de realidade sobre as nossas relações, em que a gente pode ver quais são as questões em que a gente está se iludindo, em que a gente está achando que está conseguindo certas coisas e não está. Né? Por quê? Porque a gente está usando a metodologia equivocada. E no meu ver, a oposição Netuno-Vênus, e especialmente Vênus estando domiciliado no signo de Libra, é bom no sentido de colocar limites a essa dissolução do eu para ter paz, para ter equilíbrio nas relações. É um entendimento que eu não preciso me dissolver, eu não preciso desaparecer, eu não preciso me anular para ter relações boas, né? Para ter relações equilibradas, para ter relações saudáveis. É o contrário, né? Tanto é que Jesus já falava, né? Amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, eu só posso amar ao outro se eu me amar. Então eu não posso me anular. Eu tenho que me amar na relação, eu tenho que me valorizar na relação. É isso que essa oposição está falando. Não adianta você se anular, não adianta você se abandonar, não adianta você se colocar em segundo lugar achando que isso vai dar alicerce para relações saudáveis. Não vai. Com o tempo, essa corda que se opõe aí, né, que é tipo um cabo de guerra, ela rompe. E o que precisa para que ela não rompa? Encontrar o caminho do meio, o denominador comum. Eu não vou me dissolver e vamos tentar encontrar um meio termo entre o que você deseja, o que eu quero, e aí a gente vai encontrar uma saída para isso daí. E é muito possível que seja mentalmente, a gente consiga alcançar essa saída mentalmente essa semana, porque a gente tem aspectos belíssimos envolvendo a Vênus, porque todos os planetas que ingressarem em Libra, né, vão ter isso, inclusive a Lua ingressa em Libra no final da semana e faz também esse trígono de ar com os planetas Urano, que está retrógrado no signo de Gêmeos, e o Plutão, que está retrógrado no signo de Aquário, mas que no mesmo dia da Lua minguando no signo de Câncer fica direto. Então, o Plutão ficando direto em Aquário, fazendo bons aspectos junto com Urano, que ainda está retrógrado no signo de Gêmeos, com Vênus, que está em Libra, forma um grande triângulo de ar no céu, abrindo a nossa mente, né, justamente vindo desse Plutão que já está direto, que ele agora já viu o que ele precisa revolucionar na vida para poder ter um futuro melhor, né, quais são as estruturas ainda que estão um pouco estagnadas para poder fazer as mudanças necessárias, revolucionar a vida de alguma forma para transformar o nosso futuro em algo melhor. Não fazer, é como se o Plutão agora, ele, depois da retrogradação dele em Aquário, é como se ele tivesse voltado, né, no mesmo caminho que ele veio e falado assim, se eu continuar fazendo mais do mesmo aqui, eu não vou conseguir mudar o meu futuro. Então eu preciso, quando eu voltar a ficar direto, que é agora esse momento, né, refletir, espelhar o céu na terra de que as pessoas realmente precisam transformar a sua vida, mudar e fazer uma grande atualização
das suas relações, das suas vidas, de como elas lidam com a tecnologia, essa revolução que está chegando, né? E a Vênus fazendo um bom aspecto com Plutão e com Urano, que são dois planetas de alta revolução e transformação, mas estão em signos da mente, né? Fala pra gente o seguinte: mentalmente, a gente já sabe o que tem que fazer. Mentalmente, a gente já sabe quais são os ajustes que a gente precisa implementar para melhorar as relações, para transformar, para revolucionar nossas relações de forma mais fraterna, mais livre, né? Que aí é uma ideia de Aquário junto com Urano, né? Fraternidade, liberdade, igualitária, trazendo essa ideia do equilíbrio da emoção e da razão, do eu e do outro, né? De encontrar um caminho do meio bom para todos, né? Não somente para um lado ou para outro lado. Então há um entendimento mental disso, né? Então são esses aspectos, né, de Vênus com Urano e Vênus com Plutão, traz também além dessa questão, é uma questão muito forte de liberdade, né? Mas liberdade de saber que você prefere estar, Vênus em Libra, né, com o outro, do que ir embora, mesmo tendo a liberdade de ir embora todos os dias, né? Então eles trazem essa questão aí primeiro dessa ideia da Vênus se opondo a Netuno, falando que a gente tem que se amar primeiro para depois amar o outro e ter relações sadias dentro dessa ideia, né? Dessa perspectiva. E dentro do investimento do amor próprio, do alto valor, né? Saber qual é o meu valor, não me deixar valorizar menos do que aquilo que eu acredito que eu sou, que eu valorizo em mim, né? E também tem essa ideia de buscar revolucionar a vida na direção de transformação das relações dentro da perspectiva dessa visão que às vezes Libra não enxerga, né? Que as escolhas são diárias. A gente teve isso na semana passada também, né? Vênus em Virgem fala de escolhas diárias necessárias. Eu escolho ficar mesmo tendo a liberdade de poder ir, né? Então é essa a ideia, mas eu escolho ficar dentro de uma revolução. Nós precisamos fazer ajustes, nós precisamos fazer melhorias, nós precisamos mudar alguma coisa, né? Porque se a gente continuar fazendo as mesmas coisas das mesmas formas, provavelmente essa relação ela não seja duradoura. Ela pode até por um tempo alcançar um equilíbrio, mas não sendo duradoura. E há uma necessidade muito grande dentro da oposição de Vênus com Netuno no signo de Áries, da verdade de quem eu sou. Ali máscaras caem, ali a gente enxerga o outro como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. As idealizações de Netuno em Áries sobre quem eu sou para o outro, né, caem. E aí a pessoa te enxerga sem as lentes cor-de-rosa, né? E aí pode haver uma desilusão, uma decepção, mas aí o que acontece? A gente tem Vênus dentro desse trígono de ar, informando a nossa mente o que a gente precisa fazer nas relações para melhorar. Né? Ser mais verdadeiro, ser mais presente, ter presença nas relações, entrega, né? Então a gente ainda tem essa semana, aí por que eu tô falando tudo da cabeça, da mente, né? Porque essa semana a gente ainda tem o Júpiter em Câncer, na sexta-feira, às 2h42 da madrugada, fazendo uma quadratura para o Sol no signo de Libra. Né? E Júpiter em Câncer é a oscilação de humores. Ele tá bem posicionado em Câncer, porque ele está ali em exaltação. É um terreno fértil para poder amar, para sentir as coisas, né? Expande a sensibilidade, expande a afetividade, mas ao mesmo tempo expande também a carência, né? A saudade, a nostalgia do passado, traz também, aí tem os dois lados, né? A sabedoria ancestral que a gente carrega, das experiências que a gente viveu, do que a gente herdou dos nossos ancestrais, né? Mas ao mesmo tempo, dentro de uma quadratura para um Sol em Libra, há uma sensibilidade muito grande, em que a gente precisa equilibrar razão e emoção para que essas mudanças e essas transformações que vão borbulhar na nossa cabeça e nas relações, né, que a gente precisa fazer mentalmente, é como se a cabeça já soubesse o que tem que fazer, mas o coração precisasse de um tempo para se adaptar àquelas mudanças, àquelas transformações, porque a sensibilidade é muito grande, então nem sempre a gente pode evoluir e transformar e mudar na velocidade que a gente deseja. Então a gente tem que ter calma, paciência, acolher o outro, né? Porque é uma quadratura, então a gente precisa encontrar
uma saída para esse desafio, né? E a saída é maturidade emocional, é inteligência emocional, é saber lidar com as situações, saber lidar com as nossas emoções e as emoções do outro de uma forma equilibrada, né? Sem trazer de novo as mágoas do passado, os ressentimentos do passado para o momento presente e acabar contaminando as nossas relações, Sol em Libra. A gente tem no início da semana esse embate, Libra e Câncer, só que aí é Lua minguando em Câncer com o Sol no signo de Libra. Aí depois a gente tem um reforço dessa ideia no final da semana, com esse aspecto tenso que acontece na sexta-feira entre Júpiter em Câncer e Sol no signo de Libra na madrugada, de novo, trazendo à tona essa ideia. É como se fosse um teste do céu, né? Falando assim, olha, no início da semana eu falei para minguar Câncer. Só que agora você vem com Júpiter em Câncer, que a expansão desse Câncer aumenta, fica grande, bota uma lupa ali em cima daquela sensibilidade, daquelas dores do passado, e ele enfrenta de novo o Sol no signo de Libra. Então, a ideia é a gente entender de alguma forma, cognitivamente, com esses aspectos fluentes de Vênus, com 2 signos altamente revolucionários e transformadores e que implementam mudanças importantes e radicais às vezes, né? Dentro de um compasso, de um ritmo que acompanha a ideia do coração, para que essa sensibilidade, essas coisas do passado possam ser resolvidas dentro da cabeça para que a gente não contamine as nossas relações no presente. Então a gente tem abertura para resolver essa questão essa semana, mas ao mesmo tempo uma grande sensibilidade. Portanto, é preciso muito tato. A gente vai precisar ter tato para saber lidar com as nossas relações e as relações das outras pessoas, o que a gente quer e o que a gente deseja e o que os outros querem e o que os outros desejam também, né? Para que a gente possa construir um futuro melhor, não bom só para mim, mas um bom para todos. Né? Lembrando que o Plutão ficando direto aí no signo de Aquário vai dar um gás absurdo aí para a inteligência artificial e também para a revolução tecnológica que a gente está vivendo. Tá bom? Tem um texto aqui embaixo, todo explicadinho, com datas, hora, com os ícones dos signos, né? Com as informações do que cada situação dessa tem a revelar para a gente essa semana, né? Então, eu gostaria que vocês lessem esse texto, que também eu jogo, né, pedacinhos dele aí durante a semana no Instagram. Se vocês puderem seguir também o Instagram, dá lá um joinha pra gente aqui nesse vídeo, para esse vídeo ser enviado para outras pessoas, para as pessoas que gostam desses assuntos, né, de previsões astrológicas, astrologia e tal, possam também curtir e se beneficiar dessas dicas astrológicas aí da gente, tá bom? Visitem o www.astrolumine.com.br, né? Atualizem lá das informações astrológicas, tem o texto dessa semana lá também, né, no horóscopo da semana. E tem muitas informações de astrologia lá muito interessantes. Eu estou aí para vocês para mapa astral, previsões astrológicas, tiragens de tarô, mapa numerológico, mesa de São Miguel Arcanjo, radiônica, radiestesia terapêutica, florais e muito mais, tá bom? Uma boa semana, muita paciência, muita acolhimento, às vezes até da dor do outro, equilíbrio nas relações e muito tato, inteligência emocional e também controle das emoções, tá bom? Um beijo para vocês e fiquem com Deus e tchau, tchau!